Boa tarde, começando mais um Você Perde em Casa, esse programa que traz convidados semanalmente para falar de um determinado tema. E hoje é um tema muito interessante também, como todos os demais, porque ele está no nosso dia a dia, principalmente para quem tem filhos em idade escolar, né? Está convivendo bastante com esse tema hoje. Nós vamos falar sobre ensino híbrido, ensino híbrido, novas formas e espaço da educação. E a gente não podia deixar de trazer um especialista para falar sobre isso, uma pessoa que tem bastante experiência no assunto e que, para nossa sorte, também é nosso professor da Escola de Gestão e Políticas Públicas lá da CEPERJ. Então, hoje a gente vai conversar com o professor Silvio Salgado. Professor, muito bem-vindo. É um prazer estar com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para dar essa palavrinha, para passar um pouco dessa tarde aqui conosco. Eu sempre converso com as pessoas o quanto está sendo importante esse momento, já para que a gente possa conversar, aprender um pouco de algumas coisas, né? E principalmente porque as pessoas estão em casa e a gente não está deslocando ninguém do seu local de residência. Então, é uma oportunidade de se qualificar, de conhecer sobre determinados assuntos e também de participar, porque você pode participar mandando sua pergunta, dando seu boa tarde, falando aqui com a gente. Nós vamos estar aqui para atender vocês. Professor, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco dos seus projetos. Bom, boa tarde, Osana. É uma honra para mim participar, né, dessa live CEPERJ. Tenho assistido a esmagadora maioria delas, sempre bastante relevantes, né, com temas da ordem do dia. Meu nome é Silvio Salgado, eu sou docente de carreira da Secretaria de Estado de Educação, docente convidado da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação CEPERJ. Tenho algumas licenciaturas, uma disciplina de ingresso na área de História, na rede, há quase 25 anos, mas tenho habilitações em Educação Física, na área de Geografia, e outra licenciatura, além do curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Sou mestre em Ciências do Meio Ambiente pela Universidade Veiga de Almeida e hoje doutorando em Ciências da Educação por Colômbia. E nas Ciências da Educação, a gente vem conversando muito sobre isso e eu ia para tratar de outro assunto na ocasião. E o meu orientador, que é alguém ligado muito a esse perfil do que sustenta, do que circunda a educação, tanto na parte de tecnologia quanto de estrutura propriamente dita, me fez uma provocação assim: poxa, o que você acha da portaria que permitiu lá o quantitativo de 40% em formato EAD nos cursos presenciais? O que isso impacta? E daí para frente virou o meu objeto de estudo, o que acaba envolvendo não só a educação à distância, ensino online, que são coisas que parecem a mesma, mas são distintas. E você vai contar para a gente, né? Vou contar daqui a pouco, são coisas distintas, e isso virou um pouco da minha trajetória de pesquisador no atual momento. Olha, professor, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade e poder usufruir do seu conhecimento, da sua experiência aqui nesses minutos que vão decorrer, né, da nossa live. Eu quero primeiro cumprimentar as pessoas que estão chegando. Estamos aqui com a Ângela Tebaldi, boa tarde. A Denise Teles é lá da EGPP, ele conhece, está dizendo como é bom tê-lo aqui conosco. Tem também o Gregório é nosso professor, também trabalhou com a gente com gestão de risco. Professor, um prazer ter você. A nossa querida Andréa Guiar, que é a coordenadora da pós. E temos também agora a Bruna, e acabou de chegar a Ana Cláudia Nunes. Então, pessoal, muito obrigada. Deve ter mais pessoas, né, mas não colocaram aqui. E a gente agradece demais a participação, porque todo esse projeto foi pensado para atualizada. Vamos aguardar. Voltamos. E aprender coisas novas. Esse é o nosso objetivo. Professor, muito obrigada mais uma vez. Em nome da
Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Está um pouquinho... Está um pouquinho picotado. Bom, senhores, acho que houve um problema com a comunicação da professora Rosana, ela deve estar retornando em instantes. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas aí pelo contratempo, mas vou chamar de novo o professor Silvio Salgado. Entramos. Okay. Professor, me perdoa, não sei o que aconteceu aqui, minha internet caiu. Bem, vamos retomar de onde nós paramos. Então, eu vou pedir a você, por gentileza, que fale um pouco para a gente, né, dessa diferença, então, que existe entre educação à distância e o ensino online, que é hoje o que nós estamos praticando em sala de aula com as crianças, né, e fazendo também todo um movimento nos outros cursos.
O ensino à distância, ele vem de longa data, desde o ensino por correspondência, telecurso, né, quando a gente via lá o Mário Lago dando aula de química, parecia até mesmo um professor de química dando aula, até chegar pelos meios telemáticos. Basicamente, a educação à distância ela é colocada lá para um autoaprendizado e ela funciona em ritmo assíncrono. A educação online ela é necessariamente síncrona. Né? E a EAD ela é uma modalidade concebida desde a sua estrutura, originalmente, para funcionar desse jeito, o que não impede que, dentro do EAD, também utilizemos um pouco de educação online. Tá? Mas, pensando que, assim, EAD é uma modalidade e a educação online é um conjunto ou um ferramental que nós temos para usar para a educação presencial, como um fomento, e, eventualmente, para a educação à distância também. A gente tem observado, né, que a educação à distância ela vem crescendo ao longo dos anos. Muitas instituições já fazem seus cursos exclusivamente online. Nós, na CEPERJ, lançamos há pouco tempo 2 cursos online, que foi o do teletrabalho e o de gestão de comportamento nas organizações, que tem sido um sucesso, graças a Deus. Você fez, eu vi, você postou seus certificados, nos enche de orgulho. Eu também estou fazendo. Legal. E aí, professor, conta um pouco para a gente um breve histórico da educação à distância. Como eu falei, a educação à distância ela vem de longa data, né? Ela vem no Brasil desde que as comunicações postais, sobretudo ali depois dos anos 30, ela começa a caminhar, mas sempre visto como algo, um complemento, um remendo, alguma coisa do tipo, famosos cursos por correspondência, que às vezes eram até utilizados, né, de forma em piada, né? Fulano tirou a carteira de motorista por correspondência. Isso houve uma banalização. E para uma certa má sorte da educação à distância por algum tempo, alguns cursos concebidos de graduação, de pós-graduação, isso há 20 anos ou mais, muitas das vezes tinham certas fragilidades e até ausência de regulação oficial para funcionar, e muitas vezes prometiam entregar e não conseguiam entregar. Muitas das vezes um certificado que era exarado, o curso não estava autorizado ou estava em processo de autorização, e aquele certificado muitas das vezes não valia nada. Então, é importante hoje, quem está procurando educação à distância, e hoje isso é fácil e rápido de ser acessado, é que o curso tem que estar na plataforma IMEC. Joga o nome da instituição, a instituição tal, plataforma IMEC, já está o nome do curso, ele já vai te direcionar para uma plataforma digital do MEC, o curso já vai estar lá se ele foi avaliado, se ele está recredenciado, se existe algum processo de pendência desse curso, se há algum impedimento temporário dele funcionar, tá? Então, isso hoje é público, assim, muito fácil. E, logicamente, que a oferta de educação à distância, ela tem melhorado substancialmente nessas últimas 2 décadas, por conta da procura, mas também de uma certa decepção do público lá atrás, em que muitos retornaram ao presencial por um desencanto. Hoje, em cidades muito adensadas, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, na minha própria formação, eu não teria dado continuidade muito dela se não fosse o EAD, mas o EAD, e a gente vai tratar disso também, exige gestão de tempo. Tanto o presencial quanto o EAD vão exigir desse estudante sobretudo, gestão de tempo e objetivo. O que ele quer? Esse EAD funciona para o que ele quer? Ou ele vai depender de um presencial mesmo? Né? E hoje a gente vê um crescimento exponencial das matrículas, salvo engano, já passando 2020 aí, em numerário total, superando o presencial. A Andréia já colocou aqui uma pergunta, eu vou fazer a pergunta da Andréia e vou emendar já num pedido para você continuar falando sobre o assunto. Ela pergunta o seguinte: você acredita que a procura por cursos à distância vai crescer após essa experiência imposta, né, pela educação online devido às circunstâncias da pandemia? E aí, professor, já peço também que você aproveite e fale um pouco da experiência sua na SEDUC,
né, coordenando esse trabalho de formação com essa visão de ensino à distância e educação online. Só de fazer uma pequena correção. Na SEDUC, eu estou participando de um grupo, a coordenação do professor Sandro Ribeiro, também especialista na área, com larga experiência em tecnologia educacional, profissional de altíssimo gabarito, e a superintendente Elizabeth Gil. A gente está envolvido, até nós, de outras áreas, né? Eu estou ligado em outra área da Secretaria, mas temos esforços conjuntos para formar e capacitar os regionais, e esses, por extensão, os docentes na ponta, sendo uma velocidade recorde, um esforço, talvez nunca visto, talvez seja um case até para pesquisa futuramente, né? E se eu acredito que vai aumentar a oferta de curso à distância, eu acredito que a revelia da pandemia, esse aumento, esse incremento, ele iria acontecer. Dificuldades de trânsito, deslocamento, a questão do próprio desenho instrucional do EAD hoje, que permite que ele também seja hibridado, né, que daria margem até para uma outra live tratando do EAD e possíveis hibridações lá, mas hoje o que a gente pode falar com o ensino presencial, seja na educação básica, seja no ensino de graduação, é que essas ferramentas vão estar em estado de emergência sanitária ou não, cada vez mais em uso, e ao contrário do que muita gente presume, a resistência do docente a isso, hoje ela precisa ser revista, ela não é tão grande assim. O que a gente esbarra ainda muito é em questão infraestrutural, de software, de rede, né? O Brasil esbarra com dois problemas, de rede, por exemplo, de abastecimento de água, que não cobre nem metade do país, de água potável, e rede de fibra ótica, que a gente precisa para otimizar a comunicação e permitir, por exemplo, que colega, um professor lá do Alto Amazonas, faça uma capacitação com a gente em tempo real. Ótimo. Temos aqui uma outra pergunta, eu vou aproveitar para fazer, porque já está todo no esquema, né, professor? Não estou quebrando sua fala, não. A Rosana é a nossa professora também da escola, um prazer que ela esteja assistindo aqui com a gente. E ela pergunta, você acredita que a EAD é mais democrática das modalidades de educação, transportando os obstáculos à conquista de conhecimento? Sem dúvida, ela é um meio para a democratização. Uma coisa é a intenção de democratizar e outra coisa é efetivar essa democratização. No Brasil, isso vem crescendo, sim, ampliando, seja no setor privado. Aqui no Rio, a gente tem uma experiência muito exitosa. Eu tenho honra de ter sido aluno lá também, do consórcio CEDERJ, que reúne as nossas universidades estaduais, atualmente o Cefet, e as instituições federais, em sua esmagadora maioria, as universidades federais, praticamente todas, oferecem cursos lá, de licenciaturas, a engenharia, a administração, todos muitíssimo bem avaliados. Nós tivemos um ENAD há poucos anos em que a maior pontuação foi de um colega do curso de pedagogia do consórcio CEDERJ, diplomado pela UERJ, então, e que estudou a rigor EAD, mas sempre nos encontrávamos lá presencialmente, e é o que ele disse, eu trabalho por escala, se não fosse assim, se eu trabalhasse com um horário rígido para comparecer ao local, em dias rígidos, eu não teria me graduado, né? Isso significou para ele uma série de ganhos funcionais e possibilidade de concurso, acho que, salvo engano, está até em outra função, exercendo pedagogia hoje, como ele gostaria. Ela exige da gente um outro perfil, né? Como você falou no início, exige um planejamento, um agendamento nosso, muito bem pensado, muito bem organizado, para que você possa ter êxito nesse ensino, né? Você possa chegar até a conclusão. Porque ele exige que você tenha disciplina, num horário específico para se dedicar. A gente sabe que em casa a gente se envolve com outras tarefas, com outras atribuições, isso tira um pouco o nosso foco. Mas quem tem essas regras muito bem definidas, esse planejamento, tem tudo para dar certo, né? Sim, bastante. É uma modalidade que eu vejo os problemas muito mais no que você colocou, no planejamento e organização discente e até docente, eventualmente também pode ocorrer, do que institucional.
Eu, por exemplo, estudei Educação Física, né, que é um curso conhecido por... Você tem que fazer atividades presenciais, logicamente elas foram feitas, mas muito do conteúdo, eles foram feitos remoto. Nós tínhamos lives, como nós estamos tendo aqui, numa plataforma própria da Rede Claretiano, que é uma entidade confessional, mas estava lá. E muitas das coisas, por exemplo, biomecânica, vídeos nossos, em prática, eram compartilhados com outros colegas. Olha, um acerto biomecânico, uma falha biomecânica, para que esse colega de uma unidade que está lá no norte do país, no nordeste do país, também possa compartilhar a experiência dele. Né? Isso nesse sentido, assim, essa questão do termo democratização cabe perfeitamente. A gente tem acompanhado um certo estresse, claro, né, dos professores em função dessa mudança muito brusca, né? Você está preparado para trabalhar de forma presencial, de repente você tem que começar a organizar suas aulas online. Isso não é fácil, não é simples. A gente tem acompanhado professores dando depoimento que estão trabalhando 3 vezes mais, porque tem que organizar a aula, precisa se planejar melhor, né? E também gerou um estresse para dentro de casa, com os pais, com as crianças que não estão acostumadas. Mas isso eu estou trazendo para a gente repensar o papel do professor, né? Há algum tempo já se falava, já tinha-se uma preocupação muito grande de que os computadores, as máquinas vão tomar o lugar dos profissionais e também dos professores. E a gente sabe que o ensino, as tecnologias já estão na sala de aula e nem por isso o professor saiu da sala de aula. Né? Ele continua cada vez mais se inteirando, participando, aprendendo desse processo, porque muda realmente a rotina pedagógica dele, né? As atividades que ele vai explorar. E aí ele tem que ter uma preocupação, sim, de facilitador desse processo, e muito menos a preocupação de que vai ficar de fora do processo. E aí, professor, a tendência do ensino híbrido é que ela entre para valer, ela seja realmente a tendência de educação do século XXI? Eu acredito que sim, até com base na obra da professora Lilian Bassic, que é uma grande autoridade nesse segmento, né, que ela tem um livro com esse título, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias na Educação. Acho que é um primeiro trabalho, assim, salvo o melhor juízo, importante nessa área e bastante didático, disponível no Google Books. Tem uma parte dele lá liberada para quem quiser ler e posteriormente adquirir o livro, físico ou digital, né? Já está em ambos os formatos. Mas é o que eu vi outro dia, a ex-secretária de Educação, executiva pública de renome, a professora Cláudia Postin, dizendo que nenhuma inteligência artificial vai substituir o professor. O que vai ser substituído, provavelmente já está em curso e muitos não estão se dando conta, o professor informador, o professor transmissor, o professor que ele parece estar guardando um segredo com ele, uma informação. A informação está disponível a todos. Né? Hoje, não raro, a gente vai até consultórios médicos, muitas das vezes a gente se vê no embate com o médico porque lê o mesmo periódico que ele lê, está aberto lá no PubMed. Né? Então, essa coisa do professor como guardião de informações, esse professor que a gente viu muito até o século XX, esse professor, talvez, ou essa tendência, ela vai desaparecer, ou se não já desapareceu em alguns lugares. Mas o professor, na condição de mediador, como vela o bom pensamento pedagógico, as boas práticas pedagógicas, melhor dizendo, é quase que impossível que isso não venha a ocorrer. Não tem como voltar para trás, né? Tem que realmente caminhar para frente. Ao contrário, pensar nas novas possibilidades. Exato, vai exigir dele o que já exigia anteriormente. Ele tinha que ter planejamento, ele tinha que ter organização, só que hoje ele tem que ser um estrategista também de antever alguns cenários, e as ferramentas para antever cenários estão aí, algumas delas muito simples, o que não necessariamente quer dizer que são fáceis, mas muitas delas já estão disponíveis. Professor, explica para a gente um pouquinho, então, qual é o conceito de ensino híbrido? O ensino híbrido é juntar a educação presencial com tecnologias de informação e comunicação
e dessa junção produzir um novo olhar, um novo fazer também com esses alunos, né? Personalizar a experiência. Esse talvez seja o grande desafio, e para isso a gente tem que se aportar de leitura, a gente tem que trocar, entre aspas, figurinhas com outros professores, observar boas práticas em outros estados, em outros municípios, para que a gente não simplesmente transmigre, né, como esse modelo de hibridação que vem dos Estados Unidos. Uma ponderação que a professora Lilian faz não é trazer uma modelagem pronta de um outro país, com outra cultura, e goela abaixo. Não é isso. É ver o que ela tem de virtuosa e o que é possível fazer com cada realidade, num país continental como o nosso, né? O que pode ser bom para o Centro-Sul pode não ser bom para a região Norte, e vice-versa, não é? A gente também, o que a gente pode observar é que a proposta do ensino híbrido, ela tem muito a questão da personalização, né? De você dar atenção especial para cada aluno. E, assim, a gente falando, parece que é meio impossível de fazer isso. Mas nós somos professores, já passamos por sala de aula e sabemos que é possível. Dá mais trabalho? Dá, claro. Mas isso é uma dinâmica que vai se construindo, inclusive com a participação dos alunos, né? Exatamente. E essa questão de você usar o ensino híbrido, você pode liberar os alunos que estão mais em demandas diferentes de necessidade da sua explicação ou da sua condução, para o que estão precisando muito ainda, né? Então, você passa um trabalho online para ele, passa uma atividade, e você pode dar atenção aos demais que ainda estão precisando mais da sua atenção, da sua ajuda, da sua orientação. Então, o ensino híbrido, ele vem realmente somar, né, com todo o trabalho do professor, que é feito em sala de aula, e que não se estende, quer dizer, não se limita somente à sala de aula, mas também o que os alunos podem fazer após a aula. Exatamente. E tem todo um trabalho muito bacana para ser feito, que vai exigir do professor, principalmente, uma postura diferenciada. E aí eu queria que você comentasse, professor, que muitas vezes o que a gente percebe é que o professor está muito mais preocupado com a forma dele ensinar do que necessariamente como esse aluno vai aprender, né? Então, você não quer mudar a sua forma de ensinar. Só que a sua forma de ensinar necessariamente não consegue atingir a todos. Por isso que você tem que lançar mão de outros recursos, de outras ferramentas, porque os ritmos de aprendizagem são completamente diferentes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Como é que você tem visto isso acontecer? Aproveita aqui a pergunta do Paulo Chaves, que é falar assim, é possível aprender sobre tempo e espaço na educação, assim, a gente fazendo dessa forma diferente? É possível, desde que sejam amarrados certos consensos. Primeiro, nós precisamos deixar claro para a comunidade escolar, e eu estou falando docentes, alunos, equipe técnico-pedagógica, a comunidade no entorno em si, o que se pretende fazer. Fazer funcionar um pouquinho a cabeça do administrador primeiro, deixar isso bem claro para todos os envolvidos, né? E paulatinamente, se a gente tem zero de experiência com sinais mínimos de hibridação naquela escola, nós vamos pegar o que minimamente está funcionando, o que minimamente pode funcionar suportado em tecnologias educacionais para começar a ser utilizado. E essa mudança, como você frisou bem, ela não funciona simplesmente se baixarmos um decreto e dissermos, olha, de hoje para amanhã vai funcionar assim, encher de máquinas, simplesmente elas vão, é necessário que seja maturado e que mude o que a gente chama de cultura organizacional. Se a cultura organizacional, né, e a escola é uma organização, permanecer ainda muito arraigada a esses personalismos da minha aula, da minha explicação, do meu jeito, a gente não caminha. É necessário que as partes se abram para esse novo, né? Que as partes, e principalmente testar. Olha, determinado recurso funcionou. Colocamos ele lá numa possibilidade de melhoria. Outro recurso, isso deu super errado. Vamos registrar que deu super errado e entender os porquês.
né? E, fundamentalmente, o caminho é esse, é partir de microexperiências, essas experiências sejam compartilhadas, daí a importância que as escolas têm, à medida que nós voltarmos ao presencial, pleno, de realizar culminâncias, de realizar trocas de experiências, né? Como se fazia, a grosso modo, no passado, as feiras de ciência, podemos batizar do nome que for, mas, de repente, a experiência que eu tenho lá com a turma 1001 no ensino médio, com um recurso X, eu usei um recurso Y que é tecnológico, mas ele não é telemático, por exemplo, e também funcionou. E da gente levar isso para compartilhar com a escola, que muitas das vezes não se enxerga ao mesmo tempo, né? Então, e principalmente superar essa perspectiva de um aluno atrás do outro, enfileirado, um aluno por metro quadrado, o aluno ouvinte, o aluno, né, vou usar aqui muito entre aspas, o aluno escrevente, né? Simplesmente isso. Ele coloca o que está no quadro, você fala, ele pula de página, escreve. Essa escola, ela precisa... Eu sei que ela ainda está muito viva aí em larga medida, mas se a gente conseguir colocar aos poucos, né, em boa parte dos dias letivos, a gente conseguir aplicar alguma coisa diferencial, a gente vai conseguir puxar muito mais desse aluno que pode, por alguma razão, estar mais disperso ou estar até mais agitado, muitas das vezes por uma certa impaciência que esse tipo de aula produz, ou simplesmente até não se indisciplina, mas ele fica inerte, né? Ele vai lá, cumpre função, tira nota, mas o que esse ensino-aprendizagem agregou? Eu acho que a hibridação tem muito disso, a possibilidade de agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem, agregar valor para o que a gente faz com a educação, né? Isso em tempo real. E olhando o aluno nas suas diferenças, né? Principalmente nos graus, nos níveis adequados. Tem uma pergunta aqui da Andréia, ela está pedindo para você, como você analisa a função do tutor nos cursos de EAD, que muitas vezes tem um número excessivo de alunos para realizar a mediação pedagógica? Esse é um dos nós que a gente tem hoje no EAD, porque muitas das vezes é uma transposição elevada ao cubo do ensino presencial. Lá no presencial, às vezes a gente reclama que a gente tem... Eu tinha, quando trabalhava com preparatórios, 80 alunos na sala. Mesmo com o microfone, é inviável você fazer trabalho para 80 pessoas simultaneamente o ano inteiro, né? Mesmo que seja um preparatório, que todo mundo ali estude por fora, mas efetivar ensino-aprendizagem, a gente vai efetivar alguma assimilação de conteúdo que vai desaparecer no primeiro momento em que ele fizer a prova, passando ou não, tá? Isso no EAD acaba também prejudicando um pouco a qualidade do trabalho, ao meu ver. Eu converso com colegas que foram meus tutores na condição de aluno de graduação, que às vezes demoravam a me dar um feedback, às vezes a gente reiterava uma pergunta, ele, me desculpa, eu estou com 150 fazendo a mesma disciplina. Então, a gente percebia isso, que até ele balizava, às vezes, prorrogação por conta de não fazer esse atendimento, e às vezes nós vimos até, acontece um erro material, de ter colado ali uma resposta para mim que respondia a um outro questionamento, de tão assoberbado que esse tutor está, né? E por mais organização que ele tenha, um volume muito grande de estudantes, né? A não ser que essa plataforma ou esses recursos te permitam tempo, né? E viabilizem, você seja suportado por outros tutores, né? Auxiliares te ajudando nesse processo, vai ficar realmente dificultoso e no frigir dos ovos a gente está transpondo problemas que já existem no presencial para o EAD. Tem uma questão aí da qualidade, né, do trabalho que fica bem prejudicada e de um próprio esgotamento desse professor, né? A gente hoje acompanha o trabalho do docente e sabe o quanto ele tem ficado doente. Se ouve falar muito nisso. Quanto ele tem ficado doente com essa demanda excessiva de correção de provas, de trabalhos, e hoje a gente convivendo com esse contexto tão diferente e que não deu tempo das pessoas se prepararem, isso está ficando cada vez mais preocupante, né?
sabemos o quanto os professores estão se dedicando para fazer um trabalho bem feito, mas que tem algumas limitações, e muitas vezes não são apenas dos professores, né? Nós temos limitações estruturais, como você falou, do próprio aluno na sua residência, que não tem computador, que não tem internet, né? Que não consegue fazer os trabalhos. Outro dia passou uma reportagem de uma mãe que tem 2 filhos, então a aula no mesmo horário, ela não consegue dividir o computador para um e para outro, alguém vai ficar sem computador naquele momento. Então, tem todo um contexto, e ainda, professor, a questão da própria merenda escolar, né? A gente está acompanhando aqui, assim, a gravidade da situação, que é as escolas abrirem para fornecer merenda, que é tão importante quanto a educação é comer, né? Situações estruturais básicas que o aluno, muitas vezes, não tem, e que isso vem para dentro do contexto da educação, da escola, né, como um todo. Eu vou aproveitar esse minutinho aqui, antes de fazer outra pergunta, para dar uma boa tarde para as pessoas que chegaram agora. Então, eu tenho aqui, a Janete Cruz, o Paulo, né, já falei com ele, muito obrigada, Paulo. A Rosana, já falei, a Solange chegou depois, e tem mais pessoas aí assistindo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É ótimo quando vocês estão aqui com a gente, dando oi, dando bem-vindo, falando de uma pergunta, participando. O que a gente quer é isso mesmo. Professor, ensino híbrido, hoje, dentro das escolas, né, com todo esse contexto que a gente conversou agora há pouco, já agregando várias situações, pós-pandemia, nós vamos ter como manter essa proposta e crescer nessa proposta para dentro das escolas? E existe algum plano hoje de educação para isso? Hoje, eu acredito que nesse cenário, espero eu, um desfecho breve, né, dessa pandemia terrível, mas ficou uma lição para a gente aprender a lidar com essas ferramentas, porque é aquilo, sobrecarregou, até voltando um pouquinho a uma fala anterior, a sobrecarga do professor aportar uma ferramenta que, eventualmente, ele não estava usando com tanta frequência, ou nunca tinha usado, nós encontramos isso, né? Aportar isso, converter isso para o seu componente curricular, como é que eu uso isso no meu componente curricular, Exatamente. E aí sim usar isso na sua rotina agora modificada pela pandemia na educação online. A jornada da educação online promovida pela SEDUC e ancorada aí pela Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, na coordenação lá do professor Sandro e superintendente Elizabeth Gil, dentre outros, vários colegas que eu vou cometer a injustiça aqui de omitir o nome, mas é muita gente envolvida, e eu sou um dos participantes na condição de formador em suporte aos regionais. A gente já tem isso assim como certo. O amanhã não será como hoje, assim, claramente, em termos, seja educação pública, seja educação privada, essa hibridação, a realidade vai forçá-la. Não como uma questão meramente cosmética, né? Muita gente diz, colocar o computador ali, o computador dá conta de tudo. Às vezes a gente escuta isso, mas não é isso. Não é também colocar videoaulas o tempo inteiro, porque senão a gente repete um modelo fracassado que a gente está tentando superar. Né? Uhum. Mas eu aposto muito numa hibridação de qualidade com soluções construídas a partir da realidade da unidade escolar, não só da rede. Porque a nossa rede, por exemplo, estadual, que tem cerca de 1.200 unidades, ela é altamente heterogênea. Então, de repente, uma prática docente, enfim, um cotidiano escolar de uma escola no Noroeste Fluminense, ele tem semelhanças e muitas diferenças com uma escola aqui na região metropolitana, ou numa escola que só funciona noturno, ou numa unidade escolar compartilhada, que enfrenta outros problemas estruturais, que pode usar alguns recursos e outros não. Enfim, lida às vezes com otimização de turmas. É um complicador que a nossa rede tem, falando em se tratando de rede estadual, e que a gente tem que lidar com ele. Mas eu acredito que essa questão da hibridação do processo, do uso de tecnologias, de ensino remoto, de complementando e suplementando, seja a educação básica,
e agora, com a portaria, autorizando, não obrigando as universidades a poderem colocar, e aí eu acredito que o texto da portaria tenha tentado ser mais abrangente, o que confundiu muitas pessoas, que é permitido 40% em EAD, quando o que eu percebi em muitas instituições é tão somente como se fosse fácil, né? Mas colocar o ensino online, mas a modalidade permanece presencial, está permitido a ela fazer Sim. isso, e tem todo um rito que quem quiser pode acessar lá a portaria 2117/2019, é uma portaria do MEC, e existem critérios assim muito claros ali para essa oferta, que os alunos têm que ser avisados com um semestre de antecedência, se vão anuir com aquilo ou não, e tem que ser submetido ao MEC como isso vai ser feito. Né? Mas, em se tratando de educação básica, principalmente, que é o que que a gente convive mais de perto, acho até válido que a gente faça uso cada vez mais frequente desse ferramental. Qual hoje seriam os maiores desafios para a gente fazer uma educação com mais recursos, com mais possibilidades para o aluno? Porque o foco sempre deve ser na aprendizagem, né? Assim, o papel da escola é promover a aprendizagem. E aí, quando a gente fala dessa promoção, a gente está pensando em todos. Ninguém pode ser deixado para trás. Né? E, diante de todo esse cenário de dificuldades, de problemas, sejam de estrutura familiar, seja da própria escola, seja do nosso Estado, das condições diversas que nós temos, qual, na sua opinião, seria assim o início desse processo para que a gente possa ir galgando passo a passo novas oportunidades na educação? Primeiro quem está na ponta, por assim dizer, né, o docente, a equipe gestora escolar, a equipe técnico-pedagógica, se abrir a isso, dialogar sobre isso. Primeiro aportar conhecimento sobre isso, que está bastante disponível na rede. A gente tem em plataformas livres, como o YouTube, muito material em vídeo, de muita qualidade até, explicando o que é essa metodologia, sem passar necessariamente um receituário ali para a sua aplicação. Parcerias com grandes organizações que trabalham com educação e tecnologia, como a Google, está dando suporte nesse momento numa parceria com a SEDUC, mas, enfim, outras organizações podem ajudar, a Fundação Lehman, enfim, estão dispostas a colaborar nessa iniciativa, nessa empreitada, mas acima de tudo, o primeiro passo é se abrir a esse novo, que já é novo há algum tempo, né? Ele já é ocorrente há algum tempo, e tendo em mente o seguinte, que o recurso tecnológico ele não é somente um distrator, ele não é somente alguma coisa usada ali para fins recreacionais, ele pode ser usado para fim recreacional e não recreacional também, e no mesmo espaço-tempo, né? E no mesmo dispositivo. Primeiro, ter essa compreensão muito clara e pensar assim, o que eu posso fazer usando um recurso que está na palma da mão desse estudante, seja ele um estudante mais novinho lá da educação básica, seja um estudante aqui da graduação. Que diferencial a gente pode aproveitar com esses recursos, que diferenciais podemos promover aproveitando esses recursos, né? E também a mudança de mentalidade com relação ao processo ensino-aprendizagem. Isso é tão importante quanto aportar a fibra ótica, aportar o dispositivo, fazer o chip chegar na mão do aluno que está na internet, um segundo aparelho chegar numa casa em que só dispõe de um aparelho para 2, 3 estudantes, fazer atividades simultaneamente. Um amarrado desse infraestrutural de mudança de mentalidade e de discutir com a comunidade acadêmica, enfim, com a comunidade escolar, o que fazer com isso. Disso de forma permanentemente. É só assim que a gente consegue mudar a cultura organizacional em se tratando de educação. Perfeito, professor. A gente tem essa missão, né, bonita da educação conosco. A gente, na verdade, nós somos apaixonados por educação. Educação é uma coisa que nos toca de uma forma muito querida,
porque a gente entende que é um processo que alavanca não só o crescimento, mas o desenvolvimento do ser humano, né? Abre a visão, outras visões de mundo você passa a ter quando você tem o conhecimento, né? Isso. E esse conhecimento precisa realmente que a gente tenha vontade de adquirir esse conhecimento. Passa pelo processo, pelo desejo de querer participar, de querer se abrir para o novo, né? Principalmente também quando a gente lida na sala de aula com os estudantes, porque a gente tem os profissionais que estão fora da sala de aula, mas dão todo o suporte para os professores, os pedagogos, a equipe técnica, né? E tem os professores que vão para a linha de frente com os alunos. Então, muito importante que os professores envolvam seus alunos nessa construção, porque eles trazem novidade, eles conhecem o mundo no olhar deles, né? De forma diferenciada. E a gente precisa também se incluir nesse universo para que a gente possa entender o que é importante para eles, porque a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Se a gente não escutá-lo, a gente não vai saber o que ele está pensando, né? E tentar fazer um trabalho conjunto. Então, muito legal essa sua visão, você está trazendo essa reflexão para a gente, porque eu acredito que muitos professores estão nos escutando e que a gente possa, então, sair daqui, dessa live hoje, com esse sentimento de que é preciso construir, né? Construir junto, ninguém está isolado, nós temos as ferramentas, co-criar, né? Esse é o processo. E aí, professor, nós já estamos esgotando, nós já estamos com 46 minutos. Eu deixei um desconto, porque nós tivemos aquele probleminha aí com a internet, mas já avançamos bastante no tempo. E aí eu queria pedir para terminar que você deixasse uma mensagem e, por final, deixasse uma palavra sobre a live de hoje que nos inspirasse nessa nossa jornada de educação. Olha, agradeço muito a oportunidade para poder falar por meio da Fundação CEPERJ, vendo alguns colegas presentes, agradeço as palavras de todos, os questionamentos suscitados, e é um caminho que a gente precisa abraçar ainda mais, a gente que milita na educação, seja no front, né, na sala de aula, seja dando o suporte para que isso aconteça, amarrar isso, estimular esse docente, estimular esse discente também, trabalhar em conjunto, detectar falhas para que elas possam ser corrigidas em tempo, daí a necessidade do diálogo, e na prática docente, que todos nós somos, construir a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem é uma construção, né? E se eu fosse usar a palavra, né, para o ensino híbrido, é que ele permite a gente construir, né? Não só personalizar, mas também construir. Quando a gente olha para o todo, a gente faz uma construção diferenciada da construção que fez ao lado. Teremos ali reunião de diferentes construções. É muito interessante que essa construção passe pelo professor, passe pela gestão escolar, por todo o corpo técnico e também pelas famílias, né? As famílias, principalmente das séries iniciais, a gente precisa muito que essa família esteja dentro da escola, acompanhando e ajudando a construir esse universo educacional cada vez melhor e com maior qualidade de educação. Professor, muitíssimo obrigada, foi um prazer recebê-lo, adorei conversar com você da nossa praia, né? Conversar sobre a nossa praia de educação. Muito bom, eu deixo aqui o agradecimento das pessoas que participaram, a Verônica está aqui agradecendo, o André Teles falou o seguinte: enxergar que o direito social e educação é uma responsabilidade transversal a toda a máquina pública. Né? Direito inalienável. Precisa que todos os direitos sociais estejam garantidos para que a educação aconteça. Né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. É um carinho enorme receber as pessoas aqui, o professor, os demais professores que já participaram. Em nome da Escola de Gestão e Políticas Públicas, eu dou uma boa tarde e até a próxima live. Gente, a próxima live vai ser na sexta-feira que vem, e nós vamos ter aqui o nosso professor, o Leonardo Sultani, vai falar sobre gestão por resultados,
com a coordenadora da pós-graduação, Andréia Guiar. Vai ser espetacular também essa live, não perca. Professor, você vai assistir, não vai? Certamente. Um abraço bem grande, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem. Tchau, gente.